Nós temos um problema no Brasil, primeiro-ministro, que Portugal, não sei se tem, é que a nossa taxa de juros é muito alta. É muito alta. No Brasil, a taxa Selic, que é a taxa referencial, está 13,75. O presidente Lula tem batido forte no Banco Central e nas taxas de juros, ou na taxa de juros, do Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, e que foi colocado na função de presidente do Banco Central por Jair Bolsonaro. Afinal de contas, por que Lula não demite o Campos Neto? A gente vai poder mudar o Banco Central daqui a 2 anos, porque ele tem autonomia. Eu, sinceramente, nunca me importei com a autonomia do Banco Central. Eu nunca achei que era importante, eu não sei porque que as pessoas acham que é importante a autonomia. Que o presidente do Banco Central não tem compromisso com a lei que foi aprovada de autonomia do Banco Central. A lei diz que é preciso cuidar da responsabilidade da política monetária, mas é preciso cuidar da inflação também, é preciso cuidar do crescimento de emprego, coisa que ele não se importa. Olha, não é para menos que Lula cobre de Campos Neto que baixa a taxa de juros, pois a taxa de juros no Brasil é a mais alta do mundo. E isso atinge diretamente as trabalhadoras, os trabalhadores, e impede o governo de investir, de desenvolver, de fazer o desenvolvimento do país. Isso afeta diretamente a vida das pessoas. Por exemplo, se você atrasar o pagamento de uma parcela do seu cartão de crédito, você sabe que no mês seguinte você vai pagar um absurdo de juros. O que talvez você não saiba é que isto é culpa ou responsabilidade do Banco Central, das taxas de juros. E o resultado dessas taxas de juros exorbitantes é o endividamento crescente das suas dívidas, que se transforma numa bola de neve, como se diz. Olha, veja, e não é só isso, certo? Pois os juros altos afetam o preço do aluguel, o cartão de crédito, o endividamento das famílias, a redução dos empregos, impede o desenvolvimento econômico do país e aumenta a dívida pública. Para que se tenha ideia, só no ano passado foram pagos mais de 600 bilhões de reais de dívida pública. Dinheiro que o governo poderia investir no desenvolvimento do país, na educação, na saúde, enfim, no desenvolvimento do país, na vida das pessoas. Mas veja a seguir, de forma detalhada e didática, como os juros altos afetam a nossa vida, afeta o nosso cotidiano. Você sabia que os juros altos do Banco Central fazem a fatura do seu cartão de crédito disparar? Banco Central de Bolsonaro, o sabotador da economia brasileira. Os juros definidos pelo Banco Central servem de base para todos os outros, ou seja, os juros cobrados em empréstimos, em financiamentos e também nas faturas atrasadas do cartão de crédito. E como hoje muitas famílias precisam do cartão para fechar as contas do mês, elas acabam com dívidas cada vez maiores. Para se ter uma ideia, em fevereiro, os juros do rotativo atingiram 417,4% ao ano, um recorde desde 2017. E de quem é a culpa? Do Banco Central de Roberto Campos Neto, que foi escolhido por Bolsonaro e agora está usando os juros altos para sabotar a economia durante o governo Lula. E quem paga essa conta é o povo brasileiro. Por conta da lei de autonomia do Banco Central, Lula não pode simplesmente trocar o presidente e parte da sua diretoria, mas ele pode denunciar o que o Banco Central de Bolsonaro está fazendo com o país e com as famílias brasileiras. 13,75 é muito alta a taxa de juros. Continuo achando que estão brincando com o país. Brincando sobretudo com o povo pobre, quase 60 milhões de pessoas que estão se endividando no cartão de crédito para comprar o que comer. Você sabe como os juros altos do Banco Central de Bolsonaro impactam no valor do seu aluguel? Banco Central de Bolsonaro, o sabotador da economia brasileira. No ano passado, a alta do preço médio do aluguel residencial superou o índice de inflação em quase 3 vezes. De fevereiro de 2022 a fevereiro deste ano,
o valor pedido para novas locações subiu em média 17,5% em 25 cidades brasileiras. É o maior reajuste desde 2011. A alta de juros já havia levado a uma queda na compra de imóveis, dada a dificuldade de aderir ao financiamento imobiliário. O aumento do custo da construção civil, por sua vez, também tornou mais caro construir. Com o aluguel se tornando basicamente a única possibilidade, a demanda por locação pressionou a oferta, fazendo subir os preços. E como os juros seguem altos, as pessoas continuarão sem poder financiar um imóvel pronto, a busca pelo aluguel continuará aumentando e a população seguirá pagando a conta da política abusiva do Banco Central. O sentimento de lideranças políticas, de empresários, de economistas, de que o Brasil vive uma taxa de juros que é desproporcional quando a gente compara com os outros países. Você sabe como os juros altos do Banco Central de Bolsonaro impactam no endividamento das famílias? Banco Central de Bolsonaro, o sabotador da economia brasileira. O crédito segue caro, a inflação persiste, o mercado de trabalho tem déficit de empregos, bem como de salário. O piso mínimo, por exemplo, ficou quase 7 anos sem reajuste acima da inflação. A herança maldita do Banco Central de Bolsonaro para o povo é a inadimplência, contas em atraso, dívidas e o nome sujo. Ano passado, o índice de famílias endividadas atingiu seu maior patamar desde 2010, 80%. E como os juros seguem os mais altos do mundo, qualquer renegociação das dívidas fica bastante custosa. As pessoas não têm de onde tirar dinheiro para liquidar essas dívidas. Muito pelo contrário, a tendência é ir se endividando cada vez mais por conta da cobrança assintosa de juros em cima de juros e diante de uma economia estagnada que não gera renda para a população. Infelizmente, na economia, quem está ditando regras atualmente é o mercado financeiro, o que é uma tristeza. E, obviamente, que tem uma linha política que é a linha do governo passado, do Bolsonaro e do Paulo Guedes. Além de buscar, debelar a inflação, controlar a inflação, também é papel do Banco Central buscar o desenvolvimento do país e buscar o pleno emprego. Então, é uma sabotagem ao país, não é ao governo, não. Você sabe como os juros altos do Banco Central de Bolsonaro contribuem para inibir investimentos no país? Banco Central de Bolsonaro, o sabotador da economia brasileira. Para atrair investimentos, o país precisa ter estabilidade econômica, segurança financeira e inspirar confiança. Afinal, todo investidor quer lucrar. Porém, diante de uma taxa de juros real de 8% praticada pelo Banco Central, a atual Selic torna-se inimiga da produção. O resultado é a fuga desses investimentos. No lugar deles, vem a estagnação econômica, uma vez que sem investimento não há geração de empregos. Sem os empregos, não há renda. Sem renda, não há consumo. E sem consumo, cai a produção. Com a queda na produção, as empresas demitem ou até mesmo fecham as portas. E assim se instala um ciclo vicioso de desinvestimento e de aumento da pobreza do povo, que paga a conta dos juros altos do Banco Central. A maior parte dos investimentos que nós precisamos são privados para gerar emprego, para fazer o país desenvolver. Do jeito que os juros estão, não há investimento privado. Óbvio que o poder público tem que investir, o presidente Lula está firme nisso e vai fazê-lo, e o investimento público é multiplicador, mas nós precisamos do investimento privado. E com juros na estratosfera não é possível fazer isso. Então o Banco Central está jogando contra o Brasil. Você sabe como os juros altos do Banco Central de Bolsonaro contribuem para a redução da oferta de empregos? Banco Central de Bolsonaro, o sabotador da economia brasileira. Com juros a 13,75% no Brasil, as empresas não conseguem acesso a crédito. Sem acesso a crédito, não é possível expandir e, com isso, deixam de contratar. Por outro lado, com o aumento do desemprego, as pessoas deixam de consumir. Com a queda no consumo, as empresas diminuem a produção.
e com a diminuição da produção, terminam demitindo ao invés de apenas não contratar. Ou seja, o dinheiro deixa de circular, a economia fica estagnada, o país impedido de se desenvolver e quem paga a conta dos juros altos é o povo brasileiro, que fica sem emprego, sem poder de compra, endividado e à mercê do mercado. A redução de juros poderá provocar geração de empregos em massa no Brasil. Há um clamor de todas as atividades econômicas, inclusive a constatação de banqueiros que o juro está excessivamente alto e é preciso, portanto, entrar numa rota de redução gradativa dos juros para propiciar a retomada da economia, para funcionar, para gerar empregos e oportunidades. Você sabe como os juros altos do Banco Central de Bolsonaro impactam na dívida pública? Banco Central de Bolsonaro, o sabotador da economia brasileira. A dívida pública é o dinheiro que o governo pega emprestado quando as suas despesas superam a arrecadação. Quem empresta são bancos, empresas, fundos ou mesmo o cidadão comum. Basta comprar os títulos da dívida pública emitidos pelo governo justamente para conseguir arrecadar dinheiro. É um negócio seguro, já que o Tesouro Nacional, que guarda todas as riquezas do país, garante o pagamento do empréstimo. E torna-se bastante atrativo saber que o valor emprestado virá corrigido em cima de um juro real de 8%. É lucro garantido, portanto, para quem compra títulos da dívida do governo. Por causa dessa prática, o resultado é que, com o aumento das vendas desses títulos, o custo médio da dívida pública atingiu 11% em janeiro, o índice mais alto desde o fim de 2016. E o dinheiro que deveria ser investido na economia para a geração de empregos e aumento da renda torna-se escasso. O foco, afinal, é saldar a dívida pública. E quem fica com essa conta dos juros altos é o povo brasileiro. A nossa dívida é toda em real, então nós não dependemos de oscilação de moeda estrangeira, isso não tem impacto na nossa dívida. Segundo, é uma dívida bruta de cerca de 72%, 73% do PIB, mas nós temos as reservas internacionais, que correspondem a 20% dessa dívida. Então, se você tira 20% de reserva e nós devemos ter mais uns 2 trilhões entesourados lá no Tesouro, empossados no Tesouro, mais uns 10%, a gente fica com uma dívida líquida de 43%, 45%. Então eu fico pensando qual é o risco fiscal para ter uma taxa de juro dessa.